A queda do homem é um momento registrado na Bíblia Sagrada, em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Esse terrível ato do primeiro casal também é chamado de pecado original, visto que foi nesse momento que o pecado contaminou a humanidade e causou a separação entre Deus e o homem. Entender o que é a queda do homem é algo fundamental para a compreensão do restante das Escrituras, sobretudo o plano de redenção com o sacrifício de Jesus no Calvário. Além disso, a queda do homem também explica perfeitamente a situação atual em que a humanidade se encontra. O Novo Testamento reafirma a posição histórica deste evento e detalha a relação entre a queda de Adão com os acontecimentos atuais. O apóstolo Paulo faz uma explanação tão específica entre Adão e Cristo, que, se alguém interpretar Adão como um mito, então fatalmente Cristo também deverá ser interpretado como um mito. RM 5:12, 1 Cão 15, 1 TM 2:14. Também é no Novo Testamento que vemos que o primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, mas Cristo, o segundo Adão, veio para reverter as obras do primeiro Adão, provendo uma solução para o pecado. Como aconteceu a queda do homem, a Bíblia nos diz claramente como ocorreu a queda do homem. Satanás utilizou a serpente para se aproximar de Eva. Ao invés de confrontar Adão, a serpente então tentou a mulher. É interessante notar no relato bíblico que Eva havia recebido apenas indiretamente o mandamento de Deus em relação à árvore do conhecimento. O relato bíblico descreve em detalhes o processo do pecado da seguinte forma: primeiramente veio a sugestão para duvidar da palavra de Deus. Depois aconteceu o famoso "isto não tem problema", onde a palavra de Deus foi desacreditada. Como consequência, a autossuficiência tomou o coração do homem, resultando, por último, na desobediência. Perceba que a sequência da tentação foi basicamente a mesma de qualquer pecado que é cometido atualmente. Sob esse aspecto, é fácil perceber que o pecado já havia dominado Eva, antes mesmo de ela comer o fruto, ao estender as mãos em direção ao fruto, com a intenção que havia em seu coração. Eva, naquele momento, já era uma pecadora ao comer o fruto. O pecado foi apenas consumado. Eva não resistiu à tentação da serpente, ela comeu do fruto da árvore do conhecimento. Por fim, Eva também deu do fruto a seu marido. Logo os olhos de Adão e Eva foram abertos, e eles se esconderam, pois descobriram que não estavam vestidos. Questionado por Deus, o comportamento do primeiro casal caracterizou o típico comportamento do pecador. Adão tentou colocar a culpa no próprio Deus e, consequentemente, na mulher. Ele disse: "Foi a mulher que tu me destes." Eva, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Esse comportamento ainda continua o mesmo, pois sempre tentamos buscar justificativas para nós os erros. Precisamos aprender que Deus perdoa pecados e não justificativas. A sentença sobre o homem e a natureza após a queda. Por causa do pecado de Adão, líder da criação de Deus, a terra foi feita maldita, e a natureza se tornou hostil ao homem. A queda também é a origem dos desastres naturais e de qualquer distúrbios da natureza. Aqui também entendemos como a grande maioria dos animais não aceita a presença do homem. Isso é muito triste, pois aquele que antes deu nome a cada um dos animais, após a queda passou a ser identificado por eles como um inimigo. O homem também foi sentenciado a se sustentar com o suor de seu trabalho. Ao contrário do que alguns pensam, antes da queda o homem já desempenhava um trabalho. No entanto, as tarefas já existentes antes do pecado seriam transformadas em algo penoso e muitas vezes desagradável. O trabalhado que antes era algo natural e satisfatório passou a ser um castigo. Além disso, as condições também mudaram, pois a terra passou a não produzir mais com tanta facilidade. Em vez de dar apenas bons frutos, a terra começou a produzir espinhos e cardos para dificultar o trabalho e o sustento do homem. Por fim, após a queda do homem, Deus também avisou Adão que a partir daquele momento ele conheceria algo até então desconhecido: a morte. A sentença sobre a serpente após a queda do homem. Sabemos que a serpente, um disfarce para Satanás no momento da queda do homem, também foi penalizada por Deus. A sentença mais significativa e emblemática foi a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher. Isso significa que a partir da queda do homem, a humanidade está dividida entre aqueles que são fiéis e amam a Deus,
e aqueles que são conduzidos à rebelião contra Deus amam a si mesmos. Essa sentença engloba tanto o sentido coletivo, conforme foi citado acima, quanto o sentido individual, se referindo ao descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Isto foi cumprido na batalha decisiva, ganha por Jesus na cruz ao aplicar o golpe fatal sobre Satanás. Realmente existe alguma dificuldade em se interpretar a sentença sobre a serpente como espécie que serviu de personificação para Satanás na ocasião da queda do homem. Isto acontece por conta do duplo sentido, com referência ao próprio Satanás. Alguns intérpretes consideram que as expressões rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias são aplicadas diretamente à serpente, embora se admita que o pó é um símbolo de humilhação infame, e que, nesse caso, também faz referência à humilhação de Satanás. Com base nessas expressões, os estudiosos tentam especular como era a serpente, como espécie, antes do castigo. Alguns acreditam que ela possuía pernas, enquanto outros defendem que ela tinha asas. Por último, há quem defenda que ela sempre rastejou, mas que após a queda do homem, sua forma de se locomover se tornou um sinal de humilhação. Tais teorias são apenas especulações, pois a Bíblia não esclarece esse detalhe. A queda do homem e os efeitos para toda a humanidade. No último versículo do capítulo 3 de Gênesis, lemos que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Eles também foram impedidos de se aproximarem novamente da árvore da vida. A partir dali, as consequências da desobediência não ficariam isoladas ao primeiro casal. A sentença proferida por Deus atingiu toda a humanidade. O pecado se tornou universal e todos foram separados de Deus. Na queda do homem com Adão, todos pecam. O apóstolo Paulo escreveu que todos morrem em Adão, 1 Coríntios 15, 22, Romanos 5, 12-19. Isto significa que o homem já nasce contaminado pelo pecado. É exatamente esse conceito que alguns estudiosos chamam de pecado original, porque é derivado da raiz da humanidade. Todo indivíduo já nasce com ele, e, consequentemente, esse primeiro pecado é a origem de todos os outros pecados cometidos pelos homens. O salmista também observou isto. E não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Salmos 143, 2. Quando assumimos a verdadeira doutrina bíblica sobre a queda do homem, percebemos então que todo homem é culpado e merecedor do castigo divino. A punição pelo pecado não é uma injustiça por parte de Deus, ao contrário, é justiça. Em outras palavras, a injustiça do homem é causa da justiça de Deus. Algumas pessoas questionam se isso não parece injusto, já que toda a humanidade herdou o pecado de um só homem. Sobre isto, é preciso perceber que Adão foi criado como líder e representante de toda a raça humana. Ele não possuía pecado, foi criado pessoalmente por Deus e seu código genético era perfeito. Com certeza, ele era o mais bem preparado entre todos os homens para representar a humanidade. Adão tinha tudo o que precisava, mas não foi o suficiente para ele. O triste nessa história é que nenhum de nós, no lugar dele, teria feito melhor. A queda e a depravação humana, tudo isto significa que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, com capacidade de governo e livre decisão, isto é, apto ao livre-arbítrio, agora se encontra incapaz de decidir pelo bem em relação a Deus, pois não possui mais a bondade original com a qual foi criado. A imagem de Deus foi distorcida no pecador, com seu entendimento cegado. O homem é controlado em todos os aspectos pela perversidade. Naturalmente, agora ele vive em completa rebelião contra Deus. Essa condição não significa que o homem é tão mau quanto possa ser, nem mesmo que o homem seja incapaz de pensar ou realizar alguma coisa boa. A imagem de Deus no homem não foi completamente perdida. Além disso, o próprio Deus, por sua infinita misericórdia, derrama sobre todos a graça comum. O que aconteceu foi que, após a queda, o homem passou a ser portador de uma natureza corrupta, que impossibilita a realização de qualquer bem espiritual. Isto significa que em relação a Deus, o homem, por si só, é incapaz de fazer algo bom. Este ponto enfatiza a verdade bíblica de que se não for pela graça salvadora, o homem nunca escolherá Deus. A única maneira de o homem seguir os mandamentos do Senhor
e ter uma conduta de vida que agrada a Deus, é se o próprio Deus intervir. Os efeitos da queda do homem também atingiram a terra física e toda a criação. Gênesis 13:17, Romanos 8:20-22. O homem, a coroa da criação, caiu, e sua desobediência trouxe consequências terríveis para toda a terra. Tais consequências só serão aniquiladas no novo céu e nova terra. A queda do homem e a providência divina. Por fim, diante desse evento tão triste e em meio às sentenças de Deus em relação à desobediência do homem, temos notícias de que a queda não pegou Deus de surpresa. O próprio Deus revelou no episódio da queda do homem que ainda havia esperança, uma esperança decretada por ele ainda antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 e anunciada em Gênesis 13:15. Ali, o Evangelho foi anunciado pela primeira vez, apontando para o mistério revelado plenamente no Novo Testamento, onde a antiga serpente feriu o calcanhar do Filho de Deus, porém teve sua cabeça esmagada, sendo derrotada de forma irreversível. Sobre isto, o apóstolo Pedro escreveu que a redenção veio pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Pedro 1:19-20. Agora fica mais fácil percebermos que no versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis, a expulsão do homem do jardim e a proibição à árvore da vida foi, na verdade, uma benção para a humanidade. Isto porque sabemos que quando nossa vida terrena chegar ao fim, então, finalmente, mais uma vez estaremos com Deus. Portanto, nesse aspecto, a morte é uma providência divina. As doutrinas sobre a queda do homem. Ao longo da história do cristianismo, ensinos contrários à verdade bíblica de que o pecado atingiu todas as áreas do homem foram introduzidos na igreja. Geralmente, tais doutrinas possuem raízes nos ensinos de Pelágio, que, de forma resumida, ensinava que o pecado de Adão atingiu somente a ele mesmo. Sendo assim, as demais pessoas pecam devido aos exemplos ruins. Em outras palavras, o pelagianismo ensina que todos nascem sem pecado e aprendem a pecar por convivência. Essa doutrina adquiriu novas roupagens e sofreu muitas modificações no decorrer dos tempos. Um exemplo disto é o semipelagia, que infelizmente é defendido por muitos crentes que não conhecem as Escrituras. Todavia, todas as ramificações dessa doutrina herética basicamente afirmam que o homem, mesmo sem ser regenerado, ainda possui capacidade de realizar obras ou escolhas que o façam alcançar a salvação. Depois da queda do homem, a Bíblia ensina muito claramente que o que se segue é um estado de depravação total da humanidade. Se, por um lado, toda a humanidade é sujeita à morte na morte de Adão, em Cristo, a mesma humanidade justificado por meio de Jesus na vida, como está escrito. Porque, se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Romanos 5:17. Jesus, o segundo Adão. Um resumo de tudo é que enquanto Adão se tornou representante de todos os homens, pois por ele, todos pecaram, enquanto Jesus se tornou representante de todos os que se tornaram justos, pela sua justiça, o primeiro, representante da humanidade na morte, e segundo, representante da humanidade na vida. Lemos então: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Romanos 5:18. O rei Davi reconheceu a natureza do seu estado pecador quando afirmou: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Do mesmo modo, o apóstolo Paulo recomenda a todos os cristãos que não desanimem diante dessa verdade, que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4:16. 3. Jesus é nosso modelo. Jesus nos mostrou como devemos agir, pois sempre agiu em submissão ao Pai, tornando-se nosso referencial. Os primeiros seguidores de Jesus
ganharam o título de cristãos exatamente por imitá-lo. Uma forma simples de compreender nossas ações é buscar no testemunho dos apóstolos a forma como Jesus agiu em situações semelhantes, ou supor como ele agiria na mesma situação. Em 1 Coríntios 11, Paulo aconselha: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em outro texto, ele reforça a necessidade de sermos imitadores de Deus, como filhos amados, Efésios 5:1. Além do papel fundamental de Salvador, Cristo se apresentou como nosso modelo em sociedade. O conceito de modelo é tão profundo que lemos em João 17:21 a oração, onde Jesus orou para que seus seguidores fossem tão unidos a Ele, como Ele o era ao Pai. Jesus é nosso exemplo e modelo para questões complexas ou simples da vida cristã. 4. Jesus, o único Salvador. Ele veio para dar sua vida, para que pudéssemos ter a chance da redenção e perdão dos nossos pecados. Sem Jesus, estaríamos eternamente perdidos, pois Ele é a borracha que apaga nosso passado e limpa nossos pecados, dando a oportunidade para todos de participar da promessa que fez a Abraão, nosso pai na fé. Jesus trouxe a salvação no seu nome, e somente Ele possui as credenciais para livrar o homem da morte eterna, e de que somos salvos da condenação da lei, da ira de Deus sobre o pecado. Lemos que quando Cristo entregou sua vida na cruz, Deus reconciliou-nos consigo. Romanos 5:10. Isso aconteceu porque a violação da santa lei de Deus reivindicou a vida do pecador. Deus não poderia permitir que tal afronta ficasse impune. Sem Cristo, estaríamos todos condenados à morte eterna, mas Ele aceitou a missão mais improvável de todas, como está escrito: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53:4. O Cordeiro de Deus, João 1:9, aparece no Apocalipse 5:6, abrindo o livro que ninguém podia abrir. Não podia porque somente Ele, morto no lugar do pecador, possui as chaves da morte e do inferno, e irá trazer à vida todos os que nele creram. 5. Jesus, o revelador do Pai. Após milhares de anos no pecado, a humanidade praticamente perdeu a noção de quem e como é Adonai. Jesus nos revelou a nós e ao universo o caráter de Deus. Cristo é a plena revelação do Pai, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Em outro momento, Jesus desafiou: e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12:45. E respondendo a Filipe, Jesus disse: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido. Filipe, quem me vê a mim vê o Pai, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14:9. Isso significa que Jesus é tão divino quanto o Pai, pertencente à mesma raça divina. Sem, contudo, ser o Pai. É difícil compreender esta separação quando fomos ensinados nos moldes ocidentais sobre a divindade. Nosso conceito de Deus é muito limitado para alcançar a grandeza da divindade de Cristo, sem ferir a hierarquia divina. De qualquer forma, sua revelação é suficiente para compreendermos quem é Deus e como seu amor se propôs rebaixar-se à altura da humanidade para salvá-la. A divindade se dividiu em missão, quando, na cruz, o Cristo era esmagado pelas nossas transgressões, enquanto o Pai virava o rosto, cobrando o preço do pecado, que é a morte. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para a cruz. O amor não fugiu à justiça, mas cobrou-a na própria carne. 6. Mediador entre Deus e os homens. Em Êxodo 3:13-20, que iluira ni Adam Vachai, porque não poderá o homem me ver e viver. Lembra-nos que Deus é tremendo. Jesus é o único que pode representar perfeitamente Adonai junto à humanidade. Não temos capacidade de conhecer a Deus em sua totalidade, pois nossa natureza carnal não nos permite. Através de Jesus, até o pior dos pecadores pode ter acesso ao Pai, como o próprio Cristo explicou: porque ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo 2:5. Somente o Cristo encarnado, Filho do homem, pode se apresentar diante de Deus sem ser destruído, e somente Ele pode representar plenamente a humanidade, uma vez que veio nascido de mulher, tão humano quanto é e tão divino quanto o eterno. 7. Defensor e juiz.
Jesus é nosso advogado de defesa e juiz. Temos o amigo no tribunal para o dia do juízo. O nome dele é Yeshua Mashiach. Em Apocalipse 19:11, João viu Cristo vindo como juiz de toda a terra. Se para os ímpios, o juízo é motivo de pavor, para os santos, é o começo da liberdade. Seus juízos irão desmascarar para sempre as mentiras de Satanás e salvar eternamente aqueles que creram. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12:1. O nome Daniel, derivado hebraico Ri, Daniel, cuja composição é Ri, julgar e Ri, Deus, significa Deus é meu juiz. Mas é interessante notar que normalmente traduzia-se por Deus é meu libertador, isso porque o conceito de juiz é de alguém que julga uma causa em favor da verdade e da justiça, totalmente diferente do conceito ocidental de juiz a que fomos submetidos. Mateus 24:3. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda, e do fim do mundo? 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. 9. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. 13. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. A volta gloriosa de Cristo é mais do que uma bendita esperança, é uma esperança cheia de alegria. RM 5:2-12. Uma esperança unificadora. F 4:4. Uma viva esperança. 1 PD 1:3. Uma firme esperança. Hemoglobina 6:19. Uma esperança purificadora. 1 João 3:3. O cristão olha para trás e glorifica a Deus, porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mundanas. Ele olha para o presente e exalta a Deus, porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o próprio Deus. Ele olha para o futuro e se santifica, porque vive na expectativa da volta do grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Os sinais da volta de Jesus mostram que o dia está próximo. A restauração geográfica e política da nação de Israel em 1948 é o sinal mais vibrante. Os conflitos que ora Israel enfrenta é um sinal vibrante que indica a iminência da volta em Jesus. Diante disso, urge que a tarefa de pregar o Evangelho se intensifique cada vez mais, mesmo que haja rejeição veemente. Nunca se viu tanta rejeição à pregação do Evangelho, como estamos vendo hoje no mundo todo. Mesmo assim, a igreja deve utilizar de todos os meios possíveis, presencial ou virtual, para que o Evangelho chegue a todos os povos. A tarefa de fazer discípulos em todas as nações está ligada à preparação para a segunda vinda de Jesus. O evangelismo e as missões são vistos como meios de alcançar as pessoas com a mensagem do Evangelho antes da volta de Cristo. Isso é fundamentado no ensino bíblico de que a segunda vinda de Jesus é iminente, e os crentes devem cumprir a grande comissão enquanto esperam por seu retorno. Algumas interpretações proféticas da Bíblia relacionam a evangelização mundial e o cumprimento de profecias à segunda vinda de Cristo. Isso significa que,
À medida que o Evangelho é pregado a todas as nações, está se cumprindo uma condição prévia para a volta de Jesus, como mencionada em Mateus 2:4 e 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Independentemente das interpretações escatológicas específicas, a relação entre a volta de Jesus e missões também enfatiza a responsabilidade dos cristãos em compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas ao redor do mundo. Essa responsabilidade está enraizada na compaixão pelos perdidos e no mandamento de Jesus de amar o próximo. Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Para esse serviço, temos a cooperação do Espírito Santo e a vontade de Deus, que não deseja que alguém pereça. 2 Pd 3:9 Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pd 3:9 2. O chamado para a igreja. Escreveu o apóstolo João às igrejas da Ásia, e que se aplica a todos os crentes atualmente. O tempo está próximo. 3. A evangelização é vista como uma responsabilidade contínua da igreja, independentemente da expectação da segunda vinda de Cristo. Proclamar o evangelho e responder ao chamado para a evangelização é um princípio fundamental do cristianismo, baseado em passagens como Mateus 2:8 e 19:20, onde Jesus instrui seus discípulos a fazer discípulos de todas as nações. A importância da evangelização contínua e a utilização dos meios tecnológicos disponíveis para comunicar o evangelho são princípios relevantes para a igreja atual, à medida que ela busca cumprir sua missão de fazer discípulos e preparar as pessoas para a volta de Cristo. Aproveitemos, portanto, os meios odiernos de grande avanço tecnológico que possibilita à Igreja de Cristo pregar o Evangelho a toda a raça humana. O uso de meios tecnológicos avançados para pregar o Evangelho é uma abordagem amplamente aceita na Igreja moderna. A tecnologia oferece oportunidades sem precedentes para alcançar pessoas em todo o mundo com a mensagem do Evangelho. Isso inclui a disseminação de sermões, estudos bíblicos, materiais evangelísticos e recursos de ensino através da internet, redes sociais, aplicativos móveis e outras plataformas. Muitas igrejas e organizações missionárias estão aproveitando essas ferramentas para cumprir a grande comissão. Deliberadamente, escolhi a palavra emergência em relação à proclamação do Evangelho, em vez da palavra urgência, por ser esta um termo relativo, enquanto que aquela implica problemas. Todos nós estamos familiarizados com as situações de emergência. Pousos de emergência de aviões são anúncios familiares. Uma emergência significa um pouso ou um choque com todo o seu horror e sua tragédia. As emergências apresentam-se diante de nós sem serem convidadas e desafiam nossa força e inteligência. Elas envolvem questões de vida ou morte. Nenhuma emergência, contudo, pode ser comparada à emergência da proclamação do Evangelho. Aqui, nós enfrentamos não apenas uma questão de vida ou morte, mas de bem-estar espiritual e eterno, ou separação eterna, destituição e morte. Aqui, realmente, existe uma emergência. Precisamos pensar sobriamente para compreendermos, pelo menos em parte, o estado de emergência em que a presença e posse do Evangelho nos colocou. Essa é uma emergência de infinita importância que envolve a felicidade ou a miséria eterna de várias pessoas. Agora, a minha pergunta para você é a seguinte: depois de tudo que te falei, como está a condição da sua vida? Será que já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Pense nisso antes que seja tarde.